Você já sentiu aquele arrepio que faz os pelos da nuca se levantarem ao pensar no que existe além do último suspiro? Imagine, por um instante, estar diante de um horizonte misterioso, onde a vida parece escapar por entre os dedos e uma realidade mais profunda se revela, convidando você a atravessar um portal desconhecido. Neste vídeo, vamos explorar algo que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a morte e, principalmente, a vida. Se você está pronto para encarar verdades que podem abalar suas crenças, sente-se, respire fundo e prepare seu coração. Vamos mergulhar em uma jornada tensa, porém repleta de um fascínio quase irresistível. Há séculos, textos sagrados, relatos de experiências de quase morte e testemunhos pessoais apontam para um véu que separa o mundo visível do invisível. O que existe nesse limiar? Seria apenas o fim ou o início de algo muito maior? O que você está prestes a descobrir pode não ser facilmente esquecido. Então, se deseja caminhar conosco nessa investigação surpreendente, já vou deixando um convite. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que mais desperta a sua curiosidade sobre o pós-vida. Sua interação é um combustível essencial para continuarmos trazendo conteúdos que, assim como este, podem te levar a refletir sobre os grandes mistérios da existência. Quando falamos dos últimos momentos antes da morte, a maioria das pessoas imagina dor, agonia e desespero. No entanto, relatos bíblicos trazem detalhes estranhamente claros e, em alguns casos, assustadoramente reveladores sobre essa passagem tão enigmática. Se você acha que tudo se resume a um fim frio e silencioso, talvez precise repensar suas convicções. Vamos relembrar a crucificação de Jesus, um relato bem conhecido e carregado de dor indescritível. Nos últimos instantes, ele demonstra uma clareza que ultrapassa a compreensão humana. Há algo nessa lucidez extrema, nesse foco que contradiz a lógica do sofrimento, que pode indicar experiências que vão além do raciocínio comum. A frase "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito", Lucas 23, mostra uma conexão espiritual poderosa. Mesmo em meio ao martírio, Jesus revela que entre o físico e o espiritual há uma tênue fronteira, que naquele momento parece ter se tornado quase transparente. Isso nos leva a pensar, e se, em nossos últimos suspiros, a realidade espiritual estivesse mais próxima do que jamais pudemos imaginar? Há quem descreva o instante final como um apagar de luzes. Eclesiastes 12, por exemplo, fala poeticamente sobre a deterioração dos sentidos antes do falecimento. É como se tudo que enxergamos fosse ficando turvo, sombrio, enquanto algo mais profundo se acende ou se revela. Seria possível que, quando nossos olhos físicos se fecham, os olhos da alma finalmente se abrem. Inúmeros relatos de experiências de quase morte descrevem uma luz brilhante, intensa, acolhedora. O que significa essa luminosidade radiante? Seria um indicativo de que estamos realmente adentrando outra dimensão? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, fala de um estado de consciência onde preferimos estar ausentes do corpo para estarmos presentes com o Senhor. E se, naqueles últimos batimentos, nossa consciência já estiver despertando para um cenário muito maior, imagine sentir ao mesmo tempo medo e, paradoxalmente, uma paz absoluta. Uma paz que te faz enxergar o mundo físico como algo distante, enquanto uma nova realidade, mais viva e intensa, se apresenta. Mas vamos um passo além. O livro de Jó, em 33, descreve uma alma que se aproxima da sepultura. Lá, vislumbra-se a possibilidade de uma última chance, um tipo de reconciliação espiritual. É assustador e, ao mesmo tempo, intrigante. No instante em que tudo parece acabado, poderíamos ter uma oportunidade de compreender, de nos arrepender e de nos render a algo muito maior do que nós mesmos. Esse conceito de última chance ganhou força com o relato do ladrão na cruz, a quem Jesus prometeu:
Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23. Essas passagens lançam um brilho quase sobrenatural sobre o que ocorre nesse breve, mas decisivo intervalo entre o último suspiro e o que poderíamos chamar de o outro lado. E a Bíblia continua a desconcertar quando fala em julgamento imediato após a morte, sugerindo que poderíamos ver nossa vida inteira, em todos os seus detalhes, incluindo o impacto de nossas ações sobre outras pessoas. Quantos já não relataram a famosa retrospectiva de vida nas experiências de quase morte? Como explicar tamanha semelhança entre esses depoimentos tão diversos? E então, chegamos a uma das afirmações mais poderosas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmo 23. Para quem cultiva a fé, esse trecho sugere que o momento final não precisa ser necessariamente dominado pelo terror. Pelo contrário, pode ser envolto em uma presença tão forte, tão reconfortante, que o medo cede espaço a um tipo de coragem diferente de tudo que conhecemos em vida. No entanto, para aqueles que preferem ignorar qualquer aspecto espiritual, a passagem do homem rico e de Lázaro, Lucas 16, soa como um lembrete inquietante. E se houver realmente uma separação definitiva logo após a morte? E se o modo como vivemos hoje decidirá nossa experiência final e eterna? A questão é, como viveríamos se tivéssemos a convicção de que nossos últimos minutos aqui são só o começo de uma jornada muito mais grandiosa? Pense em como nossas atitudes seriam diferentes se acreditássemos que no último instante poderíamos sentir uma claridade mental jamais experimentada antes, que nos permitiria enxergar com nitidez não apenas o que fizemos, mas por que fizemos. Para aqueles que buscam uma esperança ainda maior, Paulo exalta em 1 Coríntios 15 que seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Você já imaginou o que seria ter uma metamorfose imediata de sua própria essência? Um instante onde o você físico e todas as limitações terrenas simplesmente ficam para trás, substituídos por algo glorioso? É quase impossível mensurar o fascínio e o temor diante dessa ideia. Olhe para a história de Estevão, em Atos. Enquanto era apedrejado, num sofrimento indescritível, ele tem a visão dos céus abertos e vê Jesus esperando por ele. Como explicar essa visão extraordinária no exato momento em que a vida se esvai? Não seria um vislumbre de que o véu realmente se rasga, revelando algo que estava ali o tempo todo, apenas além dos nossos sentidos? E o mais impressionante, se a morte não for o grande final, mas uma espécie de prelúdio para uma realidade maior, como nossas escolhas diárias serão influenciadas? Será que continuaríamos a reclamar de pequenas dificuldades, nutrir rancores irrelevantes ou postergar grandes sonhos? O que estamos desvendando aqui é apenas a ponta de um iceberg de mistérios, revelações bíblicas e relatos que nos forçam a encarar de frente tudo o que pensamos saber sobre a morte. Talvez você esteja sentindo um calafrio percorrendo o corpo. Talvez seu coração esteja batendo mais forte. Pode ser que surjam dúvidas, contradições ou mesmo uma estranha sensação de esperança. Não se preocupe. Esse é justamente o efeito de se aproximar de algo que a mente humana não consegue decifrar por completo. Mas é nesse desconforto que encontramos um chamado: refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas aqui e agora. Se esses instantes derradeiros são tão determinantes, por que esperar até o último segundo para buscar respostas? Por que não encarar desde já a possibilidade de que tudo o que fazemos, pensamos e sentimos terá um peso inimaginável quando estivermos diante do infinito? Este vídeo não tem a pretensão de esgotar a verdade, mas sim de acender em você uma centelha de curiosidade e talvez um pouco de temor,
porque o desconhecido costuma ser assustador, mas também repleto de significado. E é com essa mistura de medo e fascínio que nós encerramos esta etapa da nossa exploração, apenas para convidar você a prosseguir nesse caminho de descoberta. Você se sente pronto para saber mais? Tem coragem de aprofundar-se ainda mais em passagens que prometem revelar segredos desconcertantes sobre o que há do outro lado da existência? Então fique ligado em nossos próximos vídeos, pois mergulharemos em histórias bíblicas, testemunhos e análises que podem balançar ainda mais a sua visão de mundo. Antes de ir, deixe seu like. Mais uma vez, reforço o pedido. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre essas questões tão urgentes. Comente aqui embaixo suas opiniões, suas dúvidas e até mesmo seus receios. Queremos ouvir a sua voz e continuar este diálogo que está apenas começando. Lembre-se, o desconhecido não deve ser ignorado, mas investigado. E quando se trata dos últimos instantes antes da morte, há mais perguntas do que respostas definitivas. Por isso, não saia daqui com a sensação de que tudo foi revelado. Pelo contrário, estamos só arranhando a superfície de algo muito maior. Seja bem-vindo a uma nova perspectiva, onde aquilo que costumava ser apenas morte se torna um portal cercado de mistérios, medos, mas também de esperança e descobertas. Prepare-se para uma jornada onde cada passo é um convite para repensar o modo como você vive. Afinal, pode ser que lá, nos derradeiros segundos, você encontre uma verdade muito mais grandiosa do que jamais suspeitou. Nos vemos muito em breve, no próximo capítulo desta aventura que mal começou.